vésperas da viagem do presidente Jair Bolsonaro a Moscou, a embaixadora da Ucrânia na ONU disse esperar que o Brasil deixe claro à Rússia que uma eventual guerra entre os vizinhos europeus não interessa a ninguém. Eu vou falar sobre isso com o nosso colunista de assuntos internacionais, Jamil Chad. Fala, Jamil, boa tarde para você. E que a gente pode trazer de bastidor do que esperar entre as relações de Brasil e Rússia daqui para frente também, depois dessa reunião. Pablo, boa tarde a todos vocês. Olha, hoje eu tive uma conversa, eu e outros jornalistas aqui na ONU tivemos uma conversa com a embaixadora da Ucrânia nas Nações Unidas, a embaixadora Filipenko, que colocou de fato toda essa questão, repassou toda a dificuldade em relação aos russos neste momento, mas respondeu também a pergunta sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro para Moscou. Uma viagem que, Pablo, vem gerando, obviamente, bastante polêmica aqui na Europa, vem sendo colocada em questão, inclusive, nos Estados Unidos, pelo timing, né? Justamente no momento de tensão entre Rússia e o Ocidente. Eu perguntei para ela, portanto, qual era a posição da Ucrânia em relação a essa viagem. E, segundo ela, a Ucrânia, e, na verdade, nenhum outro país, pode determinar a agenda bilateral de um outro Estado soberano. Não cabe à Ucrânia dizer ao Brasil vá ou não vá, esse é um bom momento ou esse não é um bom momento. Afinal de contas, o país é um país, obviamente, soberano nas suas decisões. Agora, o que ela diz é que ela espera que o governo Bolsonaro leve justamente para a Ucrânia, para Moscou, uma mensagem de que a comunidade internacional não vê uma guerra como qualquer caminho, qualquer solução para essa tensão neste momento. E, claro, insistindo na integridade territorial da Ucrânia, na diplomacia como o caminho e, acima de tudo, no diálogo para tentar justamente superar essa crise atual. Inclusive, na semana passada, Bolsonaro teve um encontro com o presidente do Peru e antes desse encontro, ele falou com jornalistas rapidamente. Quando foi perguntado sobre o que esperar desse encontro com Vladimir Putin, ele falou: Brasil é Brasil, Rússia é Rússia. Não é uma mensagem que dá para a gente ter uma conclusão do que esperar dessa viagem e tudo mais. Mas fato é que, ao que tudo indica, o timing, como você falou, não é o mais adequado nesse momento. Alberto Fernandes se encontrou com Vladimir Putin não faz muito tempo, né, Jamil? E foi um encontro bem rápido também, mas aí foi uma agenda com outras lideranças mundiais, né? De fato, Pablo, olha, a orientação que nós sabemos que pelo menos o Itamaraty passou para a presidência, para o Palácio do Planalto, é de que o país ou evite ou pelo menos seja muito superficial ao tratar dessa questão ucraniana, simplesmente para manter, ao mesmo tempo, uma boa relação com o Ocidente e com a OTAN, né? Ontem nós aqui divulgamos justamente um acordo que tenta ser costurado pelo Brasil para algum tipo de cooperação com a OTAN, mas ao mesmo tempo, Paulo, mantendo uma relação com a Rússia. É o que dentro do Itamaraty está sendo chamado de diplomacia pendular. Muito bem. Agora, o Ocidente espera que Bolsonaro também utilize a reunião para deixar muito claro que nenhum tipo de agressão à Ucrânia, nenhum tipo de invasão seja aceita pela comunidade internacional. Que tem feito o Brasil na ONU, aqui em Genebra, mas também em Nova York. Eu diria um certo malabarismo para atender, de um lado, as posições americanas e europeias, mas também dizendo que a Rússia também tem o direito de ter as suas preocupações sobre segurança de seu território. Obviamente, uma ginástica diplomática para se manter aí nessa posição de não se envolver nem com a crise na Rússia e nem desagradar os ocidentais, que, claro, são os principais parceiros estratégicos, inclusive do Brasil. Essa é uma situação que, claro, deixa essa viagem um componente, eu diria, mais do que delicado, Fábio, porque qualquer escorregão, obviamente, pode ser interpretado de várias formas, tanto por russos como pelos americanos. E como tem sido essa semana por aí, Jamil, com relação às tensões? Tem sido uma semana mais calma ou uma semana ainda com novos capítulos? Olha, Pablo, as manobras militares, elas continuam, inclusive na Bielorrússia, que é um aliado russo, no caso, com tropas fazendo as suas movimentações, mas nos bastidores uma tentativa de uma conversa, uma tentativa de esfriar pelo menos essa tensão, de retirar do campo de batalha, das fronteiras,
atenção e trazer justamente para a sala de reunião qualquer tipo de solução ou qualquer tipo de caminho. Qual é o tema principal aqui? Que, às vezes, isso é colocado como uma crise ucraniana. Claro, ela acontece na Ucrânia, mas o que está em jogo é, de um lado, a expansão da OTAN, né, a OTAN, que é a Aliança Militar do Ocidente, e que supostamente nos anos 90 prometeu que não ia passar a, vamos dizer assim, buscar aliados no leste europeu, e do outro lado, a Rússia, que quer garantias do lado da OTAN de que a Aliança Militar do Ocidente não vai colocar as suas tropas, basicamente, às portas do território russo. Outro dia, numa coletiva de imprensa, em Moscou, Vladimir Putin provocou o Ocidente dizendo: bom, não sou eu que tenho minhas tropas aos pés, basicamente, dos seus territórios. Claro, tentando reverter a história. Mas, de outro lado, nós sabemos muito bem, Pablo, que nos últimos anos, de fato, pelo menos desde 2014, o que existe por parte da Rússia é uma ofensiva permanente em relação aos países da região. E aí não é uma ofensiva apenas militar, também de cyber ataques, de desestabilização, de infiltração de desinformação nesses países, justamente para desestabilizar e garantir algum tipo de controle maior por parte da Rússia. Nessa história, Pablo, na geopolítica, não existem amigos, existem interesses. E esses interesses, claro, são de segurança num capítulo bastante importante, talvez no mundo pós-pandemia. Obrigado, viu, Jamil, por essa análise e até a próxima. Boa tarde, Pablo. Boa tarde.